Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11, verso 25 e 26. A gente chega para a continuidade de nosso aprendizado, mais algumas gotinhas com respeito ao tempo do fim. E falando em tempo do fim, temos aprendido ultimamente sobre a primeira ressurreição, isto é, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, aquelas palavras de consolação de Paulo à igreja em Tessalônica. Para que não fique nenhuma dúvida, é bem provável que alguém já perguntou, mas e daí? Se fala tanto nesse texto, nesse Gotinhas da Verdade, sobre a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Fala-se também dos vivos que serão transformados. Mas, e daí? E o restante? Aqueles que não têm Jesus, aqueles que vivem, como Paulo mencionou lá em Efésios 2, verso 2 e 3, vivem fazendo a vontade da carne e de seus pensamentos. E estes, temos que saber que terão duas ressurreições. Isto em vídeos anteriores já mencionamos. Por exemplo, Daniel, capítulo 12 e o verso 2. Muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e castigo eterno. Notamos duas ressurreições. Uns ressuscitam para a vida eterna. São estes os que Paulo os qualificou de aqueles que morreram em Cristo. E os outros ressuscitam para a vergonha e castigo eterno. Jesus mencionou ou repetiu este verso lá em João 5, 28 e 29. Aliás, vamos ler estes versos na íntegra. Note bem como João registrou aqui as palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo. Verso 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Note bem, aqui não fala de um grupo seleto. Aqui está dito todos. Jesus
em suas próprias palavras ou com suas próprias palavras, dizendo: porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Agora note duas qualificações: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Que clareza, né? Mostrando os dois grupos, salvos e perdidos, cada um com destinos diferentes, isto é, aquele destino que a própria pessoa escolheu. Vejamos agora o apóstolo Pedro na casa de Cornélio. Ele, na sua pregação, ele diz, Atos 10, 42, nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Notem, ninguém vai escapar. Aqui está claro, Jesus foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Mas, tudo bem, a pessoa ou as pessoas continuam ainda querendo saber mais sobre a segunda ressurreição. Note, agora estamos usando o ordinal, segunda ressurreição, onde a gente prova primeira e segunda ressurreição. É lógico, em potencial, quando falamos na ressurreição dos que morreram em Cristo, já estamos falando que é a primeira ressurreição. Mas agora a gente vai ler um texto que aparece de modo claro. Apocalipse 20, verso 4 a 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram, nem tampouco receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completaram os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Este texto é esclarecedor. O apóstolo viu sentados em tronos aqueles que morreram em Cristo, aqueles que passaram aqui a grande tribulação, não aceitaram as regras, as leis do anticristo, o seu sinal, eles foram
mortos. Eles foram degolados. E agora, diante do trono, agora ressuscitados. E o apóstolo mostra também os restantes. Note bem, a gente não ensina só sobre os que morreram em Cristo, sobre a ressurreição dos santos. Agora, aprendendo também os restantes, isto é, aqueles que morreram também, mas morreram sem Cristo. Os restantes não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, haverá duas ressurreições. A primeira para os que morreram em Cristo e a segunda para os que morreram sem Cristo. As duas são separadas no tempo por 1000 anos. Então, até nisso, o salvo tem vantagem sobre os perdidos. Vão ressuscitar primeiro, reinarão com o Senhor 1000 anos, enquanto os perdidos ainda estarão no sepulcro, só irão ressuscitar depois de 1000 anos. Concluindo, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aleluia! Sobre este não sofrerá os danos da segunda morte, mas reinarão com Cristo, serão sacerdotes de Cristo por 1000 anos. Aleluia! Por este aprendizado, nos próximos vídeos ainda tem mais. Aleluia, aleluia, amém.